Livro de Mateus, capítulo 10, verso 32. Mateus 10, 32, a partir do verso 32. Amém? Os irmãos, vem para cá, por favor, senta mais pertinho aqui de mim. Vem cá, quem puder ficar mais pertinho aqui. Pra gente se conectar, vem para perto do altar, galera. Vem para perto do altar. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá? Quem aqui nunca teve dúvida, né? Eu quero até intitular essa mensagem dessa manhã como dúvida profética. Amém? Todo mundo sente dúvidas. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, físico, nós teremos tudo aquilo que está compatível com esse corpo: corrupção, né? Dores, tristezas, percas, enfermidades, inclusive a dúvida. Amém, amém. Porém, mas que entretanto, a Bíblia nos deixa muitas coisas claras de como Deus trabalha, né? Então, que essa mensagem eu creio que vai ser poderosa para as nossas vidas. Vamos lá? Livro de Mateus 10, vamos ler a partir do verso 32. Aleluia. Diz assim: se uma pessoa publicamente confirmar que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, diga comigo, dia do juízo, afirmarei diante do Pai que estais no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não me pertence, eu também, no dia do juízo, direi diante do Pai que estais nos céus que ela não pertence a mim. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta aí. Só vamos começar. Eu amo o estudo dominical, né? Eu acho que foi onde eu mais cresci em fundamentos básicos na palavra de Deus, foi nos ensinos dominicais, né? E que nós, muitas das vezes, eu sei que na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes vem empecilhos no nosso meio, vem dificuldades, tristezas, mágoas, né? Tudo que nós passamos, que às vezes vai gerar algumas dúvidas. Se Deus é ou não é na nossa vida, se somos ou não escolhidos por Deus, se vai ou não dar certo o plano de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes bate algumas dúvidas, e essas dúvidas é natural dessa carne. Amém, amém? Dúvida da salvação. Um exemplo: muitas pessoas às vezes têm dúvida se serão salvas ou não. Muitas pessoas têm dúvida se aquilo que está fazendo às vezes é o compatível, se vai alcançar ou não o perdão de Deus. Sendo que muitas dessas coisas, por mais que nós tenhamos dúvidas, Deus já deixou muito explícito na sua palavra. Um exemplo: dúvidas sobre a salvação. Baixa um pouquinho o fundo, por favor. Dúvidas sobre salvação. A salvação agora, nesse estado que nós estamos, ela depende mais de você do que depende de Deus. Amém ou amém? A salvação no estado que nós vemos hoje, na estatura que nós chegamos, em relação depois da cruz, isso depende mais de você do que depende de Deus. Uma coisa simples, a qual a Bíblia acabou de nos citar aqui, em relação ao ato confesso. O confessar, e o confessar não é somente com palavras, apesar de aqui na descrição está dizendo: aquele que abre a sua boca e me confessa, ou aquele que me nega. Naquele grande dia será o resultado final, no dia do juízo. O resultado final, na verdade, não é daquilo que Deus quer ou não fazer. Na verdade, o resultado final foi daquilo que você fez. Se você negou, se você deixou explícito Deus que você servia. Por isso nós, como nós falamos em relação a ser cristão, em relação à identidade, nós devemos ter a convicção do que somos salvos. Devemos ter a convicção do Deus que nós servimos, não nos envergonharmos em nada daquilo que temos feito, ou daquilo que temos praticado com Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados, que não temos do que nos envergonhar. Ou seja, a maioria das vezes que você se sentir sem graça por alguma situação, isso na verdade vai mostrar as suas próprias falhas. Estão comigo ou não? O seu envergonhar por algo que você cometeu ou fez, ou desgaste que você está tendo em alguma área daquilo que Deus te chamou, na verdade está mostrando a sua própria negligência.
Não é à toa que a Bíblia diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Quando nós nos paramos para nos queixar a Deus de alguma coisa que está acontecendo, ou de algo que não está acontecendo, na verdade nós estamos nos queixando das nossas próprias falhas para com Deus, porque tudo que Ele faz é perfeito. Amém, amém? E aqui nós vamos ver hoje, nós vamos ver alguém que teve dúvida, alguém que contemplou muitas coisas, alguém que entendia o chamado para qual foi chamado, ele cumpriu aquilo a qual foi chamado, só que chegou no momento que ele cocheou e falou: será mesmo? Será mesmo? Hoje nós vamos entender isso aqui, porque isso aqui é muito profético, é muito poderoso, para nós compreendermos que isso também vai acontecer na sua vida. Amém, amém? Aí na continuidade ele está dizendo a respeito daqueles que não deixar pai, mãe, sogra, porque ele diz que veio trazer espada. Nos próximos versos está dizendo, vamos ler, vai, se der tempo nós termina, se não der, não. Vamos ler. Eu ia pular, mas vamos lá. Verso 34 diz assim: não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. Aí eu pergunto para vocês, por que nós cristãos muitas das vezes nos queixamos por não termos paz? Já percebeu isso? Nós somos assim. Ah, não tenho nem paz nessa casa. Oh, não tenho paz nesse trabalho. Não tenho paz. Já percebeu? Quem já falou isso, levanta sua mão para me conhecer, porque eu já falei várias vezes assim, em algum local: ah, não tenho paz nessa casa, ou não tenho isso, ou na perseguição no trabalho, em alguma circunstância. Sendo que biblicamente, na verdade, nós entendemos, a Bíblia diz assim, ó: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse tipo de paz que ele está dizendo, ele está falando em relação à comunhão, respeito, que é isso que você vai ter, mas não quer dizer que isso vai ser recíproco para com você. Você tem a obrigação de ter paz com todos, mas nem todos terão paz com você, porque não foi isso que Jesus veio trazer. É isso que ele disse. Porque às vezes nós tentamos, nós falamos: nossa Deus, eu faço tudo certinho, eu estou buscando, eu estou orando, estou jejuando, e aí tem perseguição, e aí tem isso, tem aquilo. Parabéns, você está no caminho certo. Porque foi isso que Jesus veio trazer, a espada. Possa ser que você consiga se relacionar e ter paz com os outros, porque o Espírito de Deus está em você, mas não quer dizer que vai ser recíproco para aquele que não tem o Espírito de Deus. E o problema é isso, nós esperamos paz de alguém que Deus nunca nos disse que teríamos, e por isso nos decepcionamos à toa. Então comigo nessa manhã, não. Por isso ele diz: eu vim trazer a espada. Então a paz é com base de você que tem entendimento. Você deve seguir paz com todos, você deve ser santo, separado, como foi dito aqui nessa manhã. Agora não espere isso de ninguém, porque se você esperar, você vai se frustrar. Estão comigo ou não? Aí a própria palavra vem nos dizer isso. A própria palavra está citando aqui, vamos lá. No verso 36 ele diz: assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe, mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que ama a mim, não merece, aleluia, ser o meu seguidor. Vocês estão comigo ou não? Isso aqui é duro, não é? Não, cá pra nós. Tinha um negócio que eu falava assim: Jesus, aqui pegou pesado, vai. É ou não é? Como que você vai conseguir amar alguém que você mal conhece mais do que você ama alguém que você gerou? É um troço meio doido. Por isso que essa circunstância do permanecer em conhecer a Deus, você tem que conhecer Ele acima de tudo. E quando eu digo conhecer, eu estou falando de relacionamento. Não é saber que alguém veio e morreu por você, e alguém morreu na cruz e por isso te salvou, e você vem todos os domingos para a igreja para adorar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do relacionamento. Porque quanto mais perto de alguém você está, mais apaixonado você fica, mais que você quer estar junto. Amém ou amém? Então esse relacionamento com Cristo, se você não viver isso verdadeiramente, você nunca vai conseguir ser um verdadeiro seguidor dele. Que é isso que ele diz. Uma coisa é você acompanhar a onda da coisa, que é o que a maioria faz, galera. A maioria está igual estava a multidão. Como estava a multidão? Ah, tem milagre ali, eu estou ali. Nossa, o louvor tá legal ali, estou lá também. Ó, tá da hora. Nossa, o irmãozinho tá bem, eu vou lá junto também. Mas você não tem relacionamento com quem está movendo tudo. Só está com a multidão acompanhando. E não é à toa que quando Jesus falou: ó, chegou a hora de você ser meu seguidor, o que ele comprou?
aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ser meu seguidor. A mesma composição que ele está dizendo aqui. Aí na hora que o povo ouviu aquilo, falou, não, esse discurso está muito duro. Compromisso? Não, estava até legal seguir a multidão, estava da hora, tinha pão, tinha peixe, tinha milagre, estava bom. Só que na hora de se relacionar, isso cobra demais de mim e de você. O ter relação com Deus vai nos cobrar um preço muito alto se você ama esse mundo. Consegue entender? Porque você vai começar a negociar com a sua carne. Você vai começar a barganhar com a sua carne. E a Bíblia diz então que literalmente a gente é fraco para esse lado. Se você tentar barganhar com a sua carne, eu sinto muito dizer, mas com certeza ela vai ganhar de você. Porque na palavra, as minhas bases são completamente racionais. A multidão estava ali, onde Jesus ia, eu estou acompanhando, eu estou aqui, hein, estou aqui longe, mas eu estou. Aí na hora que é a hora de ter o compromisso, na hora que é a hora de você ser o seguidor verdadeiro, ele vai começar a exigir coisas que você tem que deixar para trás. Aí é onde começa a doer o calo. Que é onde Jesus falou, aquele que não negar a si mesmo, tomar a tua cruz, esse não serve. Percebeu? Todas as vezes que Jesus falou não serve, ele está se relacionando em largo e alto. Amém ou não amém? Estão entendendo isso aqui ou não? Ele chegou no jovem rico e falou assim, é o seguinte, Jesus, o jovem que chegou e falou, Jesus, o que eu faço para ser o seu seguidor? Não era isso que ele perguntou? Jesus falou, você obedece os mandamentos? Ele, eu já fiz, desde criança, eu sou expert em cumprir mandamento. Ele falou, então só te falta uma coisa, olha isso. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem me seguir. Aquilo era o suficiente para ele dizer, aí não dá, você pediu demais. Isso serve para todos os contextos, gente, vocês precisam entender isso. Isso serve para o contexto do compromisso, na relação da ceia, em relação a você ser fruto digno de arrependimento, que é o batismo. Você se batiza, você cumpre todos os requisitos para se firmar a Jesus. Não tem meio termo de, vou ficar na igreja 10 anos e vou pensar se vou me batizar. Isso não existe. Da mesma forma que ele está falando de relacionamento, se você não estiver disposto a deixar todos por minha causa, você não pode ser meu seguidor, você não serve para isso. Você tem noção que eu sei que você está acostumado, todo mundo falar para você, você tem um grande chamado, você vai nos 4 cantos da terra, você isso, você aquilo. Só que a palavra está dizendo também, se você não deixar tudo e todos por minha causa, não serve. Não serve. Estão comigo ou não? Porque aí muitos podem escandalizar. Imagina eu chegando para você, você é negligente com aquilo que Deus te designou. Se eu chegar em você e falar assim, sinto muito, mas você não serve para esse cargo, vai ficar chateado com o pastor? O pastor acabou o amor? A igreja agora está sem amor? Não, é você que está negligenciando aquilo que Deus chama para fazer. Por isso você não serve para ser o seguidor dele. É isso que ele diz, não é eu que digo, é ele que diz. Por isso que muitos irmãos vão patinar na mesma coisa e nunca crescem com Deus. Vai ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, 20 anos, 30 anos. Por quê? Porque você não serve para ser. Você até tenta, mas não prioriza. E se não priorizar, nunca vai ser. Estão comigo ou não? Por isso quando eu decidi me entregar, por isso que ele diz assim, antes, nem bote a mão na arado, meu filho. Porque se tu botar, cola com o super bonde. Porque se você fizer isso aqui, a Bíblia diz que Deus não tem prazer, a alma dele não tem mais prazer em você. Isso está na minha Bíblia, eu não sei se está na sua. Amém ou amém? Por isso que dá-se entender que muitos não entendem que nessas coisas básicas, muitos daquele grande dia vão chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu estava lá, eu preguei, eu fiz até milagre, Jesus, eu fiz. E ele vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos. Estão comigo ou não? Por quê? Priorizou outras coisas e não a mim. Se até estava lá, mas me tratava como a sua última prioridade. Não sei se existe isso, estou sendo redundante de propósito. Última prioridade, porque tudo é primeiro antes de Cristo. Tudo é primeiro. E isso é em tudo, gente, tudo. O seu respirar, sua oração, o seu jejum, oferta, dízimo, tudo, o seu louvor. Antes nunca, os músicos, Cauíque, antes nós nunca temos pegado no instrumento do que a gente pegar agora e voltar atrás.
Estão comigo ou não? Fala, nossa, vontade de fazer uma aula de música e começar a tocar na igreja. Antes nunca tivesse feito isso do que você fazer e depois voltar atrás. Que vontade de estar naquele altar pregando, antes nunca ter subido aqui, do que subir e voltar atrás. Estão comigo ou não? E quando eu digo voltar atrás, irmãos, é largar. Deixa de fazer, esquece seu dom espiritual. A partir de hoje eu não quero mais tocar. A partir de hoje eu não vou pregar mais. A partir de hoje eu não quero mais ser obreiro. A partir de hoje eu não evangelizo mais. Quando você fala, não quero mais fazer, que é aquela composição que ele diz, antes você for quente, porque se você for morno é a estatura daquele que está ali, não fede, não cheira, não faz nada, entendeu? Ou até começou, mas não. Por que frio? Até todo mundo capaz de vir para Jesus, primeiro amor, começou tudo faz perfeito, Jesus voltou, morreu, tá na glória. Ou crente, aquele que tem que chamar e vai até o fim. Porque se você for morno, meu filho, eu sei que eu vou te dizer. Amém. Se você for morno, uma coisa eu sei. Vai ser quente. Pegou? Pegou, Júlio? Se você for morno, não esquenta. Depois vai ser quente. Não? Porque a Bíblia diz que lá do inferno é muito quente. Estão comigo ou não? Aqui. Amém. Qual é o nome do meu? Dúvida profética. Amém. Aí nós vamos entrar. Vamos lá, quero chegar lá. Eu já vou terminar isso aqui em nome de Jesus. Se o vento deixar, porque tá. Olha só, tudo indo embora. Aí diz assim, verso 40. Vamos lá, nós vamos chegando no tema principal. Verso 40 diz assim: quem recebe vocês? Pode deixar aqui, pode deixar. Eu estou segurando aqui. Quem recebe vocês estão recebendo a mim. Quem recebe está recebendo o Pai. Diga comigo assim: quem recebe o próprio Deus. É isso que a Bíblia diz, não sou eu. Amém. Diga uma pessoa que está teu lado assim: a sua missão é ser como Paulo, embaixador do Evangelho. Então, qual é o salário do embaixador? Qual é o salário do embaixador? Ele é o intermediário entre o maior chefe da nação. Amém? Esse é o embaixador. O embaixador, ele responde pela presença daquela nação estrangeira em um país. Amém? Ou seja, no Brasil tem embaixadas de todo lugar do mundo. Todos os países do mundo têm embaixada no Brasil. Eles são responsáveis por isso, amém? E você é o responsável, ele é embaixador, de ser embaixador do Evangelho, no qual era. Ele disse: Deus me incumbiu de ser embaixador do Evangelho. E hoje esse Evangelho está sobre a tutela de Paulo? Está sobre a tutela de Paulo? Não, está sobre a sua vida. Aleluia. Pastor, eu sou embaixador de onde? A Bíblia diz que você é embaixador do reino de Deus, do reino dos céus. Por isso que ele diz: nós somos estrangeiros neste mundo. E por conta que nós somos estrangeiros, você é o embaixador do Evangelho que corresponde ao reino de Deus. Aleluia. Nós temos que entender isso, irmãos. Aleluia. Essa chave está mirando em você. A partir do momento que você compreendeu quem é Deus, aceitou Jesus, você entendeu: eu não pertenço a este mundo. Eu vou de passagem neste lugar. Aleluia. Mas muitos vão se comportar como você. Eu nasci aqui, vivo aqui, então isso é verdade. Isso é o que eu sou. Sendo que nem estiver feliz. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros. E por eu ser estrangeiro nessa terra, eu me torno embaixador de onde eu vim. Estão comigo? Isso aqui é poderoso demais. Vocês estão comigo ou não? Amém. E por que você se comporta como se você não fosse ninguém? Júlia, por que você vai ter a sensação de uma depressão que não te pertence? Estão comigo ou não? Porque aquela essência que Adão tinha no Éden, aquela responsabilidade que ele tinha no governo, isso foi perdido. Amém. Só que também foi conquistado na cruz de volta para nós. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que nós recebemos da cruz, que vamos conquistar, meus irmãos, isso ninguém pode tirar mais de você. A menos que você rejeite, como o filho pródigo falou: eu quero só parte da herança, vou gastar tudo, não quero mais saber de nada. Voltar atrás é uma opção. Eu posso fazer, por conta eu tenho melhor que.
Amém, amém? E aí nós vamos entrar no tema principal. Vamos lá. Qual que é o tema meu que eu esqueci? Vamos lá. Vamos ver alguém que teve dúvida. Sei não, hein? Será? Jovem, será? Quem nunca pensou, será? Vamos lá. Capítulo 11. Mateus 11, vamos lá. Diz assim. Aleluia. Quando acabou de dar essa ordem aos 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia. E quando ouviu falar do que Jesus Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que tinha de chegar, ou devemos aguardar outro? Estão comigo ou não? Diga comigo, dúvida profética. Não, presta atenção nisso aqui que é poderoso. Deixa eu só. Presta atenção nisso aqui. Então vamos lá. João. Todo mundo se lembra. Foi gerado. Quem foi gerado primeiro? João ou Jesus? João. Vamos lá. Zacarias vai receber a profecia que viria o rei, assim como os profetas haviam profetizado, e viria preparar o caminho para aquele que havia de vir, que era o Messias. João Batista vem, então ele no deserto, comendo na feirola, do Bel Silvestre, vestindo perto de cabelo, estava pregando e anunciando, batizando a multidão. As pessoas vinham batizar, em Deus, é isso mesmo, tá vindo alguém aqui, eu não sou digno de desatar essa sandália dele, vai, pega Jesus, batiza, o Espírito desce. Mas tem que ir, Espírito desce sobre Jesus, tá ali e tal. Aí daqui a pouco João começa a passar por situações carnais. Quando João está preso, passando por situações carnais, ele pega e manda recado para Jesus. Por quê? Ele viu a situação que ele estava de perseguição, e o reflexo era: será mesmo? Imagina isso. Eu estou falando de João, o Batista, aquele da qual disse: eu sou a voz que clama no endireitai os vossos caminhos, pois é chegado o reino de Deus. Ele sabia para que ele foi chamado. Quando ele começou a passar por perseguição, ele fala. Basicamente, João começa a esquecer tudo que ele havia feito, tudo que ele havia visto, porque está citado na palavra que o Espírito veio sobre Jesus, ele batizou Jesus. Quando Jesus veio, o que ele falou para Jesus? Jesus, eu que tenho que ser batizado por você. João sabia quem Jesus era ou não? Sabia ou não sabia quem Jesus era? Sabia! Desde o ventre, quando Isabel chega perto de Maria, os meninos começam todo mundo a pular, cheio do Espírito Santo. O primeiro Pentecoste, irmão, foi na barriga das mulheres. Aleluia. Vocês estão comigo ou não? João sabia. Só que pela perseguição que ele começou a passar, ele duvidou. Ele falou, mandou um recado para Jesus, falou: rapaz, imagina ele olhando a situação, olha como eu estou, preso, depois de tudo que eu fiz. Será que é ele mesmo? Igual muitos estão aí, rapaz, nós estamos sendo perseguidos. Será que o arrebatamento vai acontecer mesmo? Será? Será que Jesus vai voltar mesmo? Tem gente que é assim, irmãos. Coxinha em dois pensamentos. Por quê? Porque estamos nessa carne. Se o João passou por isso, quanto mais eu e você, se a gente não entender a palavra. O problema da diferença nossa para o João é que nós recebemos o Espírito em abundância que João não tinha. Ele tinha o Espírito, ele era cheio do Espírito, mas não como nós temos na graça hoje, presente, todo tempo. Estão comigo ou não? João era cheio do Espírito desde o ventre, a Bíblia diz isso. Só que não era na percepção da lei, assim como estava sobre sacerdotes e profetas no Antigo Testamento, porque eles viveram debaixo da lei. Nós não, nós temos a abundância do Espírito, a Bíblia diz. Depois que o Espírito veio no Pentecoste, irmão, a Bíblia diz que o Espírito nos testifica todas as coisas. Estão comigo ou não? Então a falta de relacionamento com Cristo, com a palavra, com Deus, com o Espírito Santo, isso sim vai nos fazer cochear muito mais do que deveríamos por conta dessa carne. Estão comigo nessa manhã ou não? Aí, olha o que ele continua dizendo, vamos lá. Aí ele continua dizendo assim, Jesus pega e diz assim, olha isso aqui, presta atenção. Voltem, vamos lá, ele mandou mensageiros falar com Jesus. Eles vêm e Jesus dá uma dica para eles, diz assim, olha o que Jesus diz, presta atenção que é importante. Verso 4. Voltem e contem a João o que vocês estão
ouvindo e vendo. Diga comigo, ouvindo e vendo. E ele diz: digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o evangelho, e felizes são aqueles que não abandonam a fé em mim. João tomou uma chicotada de Jesus aqui. Só que agora, Jesus, ele tira do algo sobrenatural e ele traz para o sentido humano. Amém ou não amém? Está escrito na sua Bíblia ou só na minha? Diga comigo, sentido humano. Quais que são os sentidos humanos? Quais que são os sentidos? Fala um sentido, Bruna. Olfato, fala outro sentido. Paladar, audição, visão. Jesus traz tudo para o natural. É por isso que a gente não vai ser inocente naquele dia, irmãos. Não se trata somente do espiritual. Jesus falou assim, ó, fale para João o que vocês têm ouvido, e o que vocês têm ouvido, e o que vocês têm visto. Ele trouxe para o natural, e isso deve ser o suficiente para você. Você pode chegar e falar, Jesus, mas eu não vi anjo voando, eu não senti aquele... Ele falou, eu trouxe o reino de Deus sensível no sentido humano. Visão, audição, olfato. Jesus trouxe tudo no natural. Para mostrar para você que naquele grande dia ninguém vai ter desculpa de nada. Todos nós vemos, ouvimos. E ele pega e diz, ó, fala para João, os coxos não estão andando? Os cegos estão vendo. O que vocês estão esperando mais? Não é isso que dizia a palavra. Jesus era isso que ele estava dizendo. Porque todas essas coisas já estavam descritas que o Messias faria. Ele viria para curar os enfermos, libertar os cativos. É para isso que Jesus veio. Essa era a citação bíblica para qual o Messias viria. Ele falou, ó, todos os requisitos que o Messias faria, eu estou fazendo. Você está esperando mais quem? Tudo aquilo que a Bíblia diz que viria te trazer salvação, já veio e já morreu na cruz. Eu pergunto para você, quem que você está esperando ainda vir para te salvar? Quem que você está esperando vir para morrer por você na cruz novamente? Não vai acontecer. Era isso que Jesus estava dizendo. E aí ele cita assim, João, seguinte, bem-aventurado, feliz é aquele que não perde a fé em mim. A partir do momento que você desiste, isso significa que você perdeu a fé tanto em Jesus quanto em você. Quando você pensa, vou voltar atrás, vou desistir, não dá, oh meu Deus, vou morrer, você está tanto perdendo a fé em Cristo e perdendo a fé em você mesmo. E ele diz, bem-aventurado aquele que não perde a fé. João cocheou. E vamos entender quem era João? Se João era importante, se não era, se ele... Vamos entender? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre quem era João. Vamos lá. Vem comigo no Escatologia na Veia, ou no Serôdia na Veia. Vamos lá, verso 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. Olha isso, Jesus deu testemunho de João. Olha isso, vamos ver o que ele falou. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram em palácios. Então me digam, o que esperam ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês que viram muito mais do que um profeta. Você tem noção do que é isso? Jesus dando testemunho de João. Eu pergunto para você, João fez algum milagre? João fez algum milagre? Ele fez o céu parar, não chover. Olha isso. Ele não fez milagre, nada. A única coisa que ele fez é aquilo que Jesus depois transferiu para nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Aquele que crer será. Esse era o ministério de João. Básico. João fez milagre, pôs as mãos, fez isso, não fez nada disso. Somente o básico, batismo, remissão de pecados.
Esse é o chamado que Deus tem na minha e na tua vida. E Deus considerava João mais do que um profeta. E aquele que era mais do que um profeta, ele duvidou. Quem mais? Pedro. Quando viu Jesus, falou, deixa eu ir. Não, cá pra nós. É a coisa mais nada a ver, na boa. Tipo assim, ilógica. Vamos lá. Eles pensou que era quem? Ele pensou que era quem que estava na água? Pensou que era um? Qual a lógica disso? Eu vou provar o fantasma. Vamos lá, pensa na lógica, gente. Sai da caixinha. Se é você mesmo, Jesus, deixa eu ir aí. E se não fosse, gente? Se ele já está com dúvida de quem é, como que ele vai confiar em algo que ele não sabe nem quem é? Uma coisa é você estar vendo Jesus e falar, ele mesmo eu confio. Outra coisa é ele pensar que é um fantasma e ainda se jogar numa água para tirar dúvida. Não tem lógica nenhuma isso. Vocês estão comigo ou não? Naquele momento, entenda uma coisa, havia uma mobilização de testificação e dúvida. Todo o tempo estava ali. A guerra estava todo o tempo em Pedro. Ele, é Jesus e eu confio, eu vou. Não é Jesus, estou com medo. Não, é Jesus sim. Não, não é. Não, é Jesus e eu... Porque no momento da ativação, da confiança, você está disposto a fazer qualquer coisa. Era isso que Pedro estava passando. Virava a chave, é Jesus, vou lá, é Ele. Virava a chave de novo, falava, será que é mesmo? É assim que acontece na tua vida todo tempo. Deus fala com você, você fala, eita, Deus falou comigo na terra, rapaz, eu vou fazer, eu estou lá, agora vai. Aí vem aquela, será mesmo que foi Jesus? É assim ou não é? Vem essas dúvidas. Isso são coisas da nossa carne, irmãos. Nós estamos sujeitos a isso, todo o tempo. Mas o que você precisa entender é quando a chave vira e você tem a certeza, é nessa chave que você precisa ficar. Quando a chave virar, você tem a certeza que é Ele. Naquele momento você deve guardar esse momento, se possível escrever. Deus falou isso comigo tal dia, tal data, testificou tal data, porque com certeza o diabo vai querer lançar dúvida no teu coração. E quando vê a dúvida, você está sujeito a acontecer a mesma coisa que aconteceu com Pedro, a mesma coisa que aconteceu com João. Quando Pedro duvidou, o que aconteceu? Afundou, porque a dúvida veio. Essa é a diferença quando você entende para que você foi chamado. E eu não sei o que eu fui chamado pelo momento que eu vivo hoje. Eu sei que eu fui chamado por aquilo que Jesus falou lá atrás, quando Ele me chamou e quando Ele virou a chave. Porque se eu for pensar na mentalidade agora, com certeza a gente vai duvidar. Que é isso que muitos não entendem. Fala, nossa, como que ele consegue? Como que ele acredita desse jeito? Que fé é essa? Ou outros falam, nossa, soberbão. Pelo contrário, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que me trouxe até aqui. E é isso que você deve ter convicção sobre a sua vida. O Deus que te trouxe até aqui. João duvidou ou não? João duvidou. Só que Jesus falou, ó, João, bem-aventurado e feliz aquele que não perde a fé. Pergunta para o irmão que está ao teu lado, como está a sua fé hoje? E ele continua dizendo, que hora que é? Tem 10 minutos, vamos lá. E ele continua dizendo, o que você foi ver no deserto? Não, presta atenção nisso aqui é poderoso. O que vocês esperavam ver? Se você foi para um deserto, você esperava ver quem lá? Vamos trazer para o dia de hoje? Você esperava ver uma mulher usando Prada, salto alto, toda chique no deserto? Você não vai encontrar. Jesus, ele estava jogando e dando um choque de consciência. Todo mundo não sabe que a gente prega aqui? Sabe ou não sabe que a gente prega? A gente é um ministério profético. Amém ou não amém? Todo mundo sabe? Por que você está esperando ver uma coisa que ninguém nunca te prometeu aqui? Você não vai encontrar. O Jesus que você encontrou aqui neste lugar é o Jesus que a gente sempre teve a te oferecer. Nada mudou. O que você veio ver aqui? Alguém veio aqui atrás de uma campanha da prosperidade? Nunca vai encontrar. Por que fica frustrado então? Por que chega um tempo que o mesmo Deus que te salvou aqui, o mesmo pastor que está aqui baixinho, barbudo,
O meu pastor louco que está pregando a mesma coisa para você, escatologia, é o mesmo Deus, é o mesmo pastor que levou Jesus para o teu coração, que queimou, que você chorou, que nós pregamos junto, que nós ganhamos alma para Jesus junto. O que você vive aqui diferente? Para chegar no momento você olha e fala: tem alguma coisa errada neste lugar. O que você vive aqui? O que vocês estão esperando? O que você tem se iludido que você vai achar o que nunca foi te prometido? Que era isso que eles diziam. Por que vocês foram ver no deserto? O que vocês esperavam? Porque eles olhavam para João. A maioria que via João naquela época olhava para João e via um louco. Um cara que está comendo mato. Está no meio do mato. Cá para nós. Vamos lá. Se você vê alguém assim, você está andando, daqui a pouco você vê alguém saindo do mato. Vestindo pele de camelo. Um pedaço de flor na boca assim, ó. Que era um mel silvestre que ele comia, era mel, tipo néctar de flores. Com um pedaço de flor mastigando. Ou com um gafanhoto na mão assim. Imagina alguém chegando perto de você. O que você pensaria? Fala pra mim. Seja sincero. Crente. Seja sincero. Era isso que Jesus estava dizendo. O que vocês foram ver no deserto? Vocês esperavam ver quem? Alguém bem vestido? Não. Vocês foram lá e vocês encontraram e viram um profeta. Aliás, alguém muito mais do que um profeta. Jesus, ele diz: eu deixo tudo às claras. Vocês que confundem não sabem o que você tem seguido e nem servido. Era isso que ele estava dizendo. O que vocês estão esperando? Irmãos, cá para nós. Tem coisa que eu não posso nem falar para vocês. Deus me mostra cada coisa que vai fazer na vida de muita gente daqui, que se eu falar para você, é capaz de você se quebrar todinho, você se perde. Por quê? Porque às vezes a gente tenta antecipar o momento daquilo que Deus tem para nós. Eu vi coisa tão... Sabe o que é você ver Deus mostrar pessoas que vai ser muito maior e vai fazer muito mais do que você está fazendo, do que eu estou fazendo. Deus mostrar. Eu vejo pessoas assim anunciando o evangelho, pregando, falando de Deus com uma autoridade tão grande. Deus mostrar uma multidão assim se ajoelhando, prostrado diante dele por conta da sua vida. Mas se eu entrego isso para você agora e mostro, aí você vai achar que você já está pronto para fazer. Aí é onde você atrapalha o processo. Por isso que eu tenho que ter sabedoria para te preparar para este momento. Amém, amém? Amém, amém? Estão comigo nessa manhã? João duvidou ou não? Aí, vamos lá, vamos terminar. Verso 10, Caio. Vamos lá. Cadê? Verso 10. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu enviarei diante de você para preparar o caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Ou seja, da época de Jesus, todos aqueles homens que tiveram passado pela terra, que nasceram, vamos lá, nasceram. Adão nasceu? Não, ele não está falando de Adão. Amém? Então, qual foi o primeiro que nasceu mesmo, que nós temos na Bíblia? Caim. Desde Caim e Abel, ele está dizendo, todos aqueles que nasceram, João era o maior. Você tem noção disso ou não? Olha a potência de João. E João duvidou. E aí ele diz o seguinte: João era o maior, porém, mas que, entretanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que está para vir. Se vocês têm ouvido, ouçam. Aleluia, presta atenção que isso aqui é profético. Qual que era a profecia que existia? Que viria alguém para preparar o caminho para o Messias. E esse alguém estava profetizado, ele viria e tudo mais. O que você tem que entender? Que toda a chave de João foi virada desde o ventre através de milagres. Lembra disso?
Zacarias então é sacerdote, ele está lá no templo, ele tem uma visão falando a respeito de que ele seria pai na velhice. Amém, amém, todo mundo entendeu isso aqui? Ou seja, João foi concebido através de um milagre, porque tanto a Isabel já estava avançada de idade, Zacarias também, tecnicamente o mesmo estado que Sara. Por quê? Porque Deus tinha que conectar a promessa daquilo que ele havia feito com Abraão, ele tinha que conectar aquilo quando o Messias viesse. Sara podia ter filho? Sara podia ter filho? Abraão era novo ou era velho? Velho. Zacarias podia ter filho? Era novo ou era velho? Da mesma forma, Deus ele precisava conectar o profético. Estão comigo ou não entendendo isso aqui? Ele precisava conectar situações proféticas. Ele mostra sinais exatamente dessa forma. A mesma coisa que ele fez no momento da profecia, ele cumpre no momento em que a profecia ele faz a mesma coisa no momento que a profecia está se cumprindo. Amém, amém, irmãos? Pastor, o que isso tem a ver? A chave você precisa virar no momento em que Deus te prometeu, no momento em que você acreditou. Aquela chave que virou no momento que ele falou: eu vou fazer isso na sua vida, eu te escolhi para isso. Todo o caminho que você vai percorrer até alcançar aquele ali, não vai ser um caminho fácil. Por isso que você tem que guardar o momento que Deus te prometeu. Que independente das circunstâncias que você passa no caminho, o resultado final será aquilo que Ele te prometeu lá atrás. Desde que você siga todo esse caminho. Amém, amém? Pega essa chave aqui. Porque presta atenção nisso aqui, que isso aqui é poderoso. No momento que Deus estiver prestes a cumprir aquilo que Ele te prometeu, Ele vai fazer com que circunstâncias e situações do começo voltem a acontecer com você, para que você se lembre da promessa. Estão comigo ou não? Pegou isso aqui ou não? Assim aconteceu, no momento que Deus estava prestes a cumprir a promessa, que Ele disse que ia executar, Ele faz as mesmas coisas que Ele fez no momento que Ele prometeu. Os mesmos milagres no momento que Ele prometeu. Porque aqueles milagres foi o que te edificou no momento. Aqueles primeiros milagres foi o que fez você ter o primeiro amor por Deus. E por isso Ele volta a realizar. Por isso que Ele diz, lembra quando a pessoa cai? O que Ele fala? Lembra, pois, de onde? Volta nas primeiras obras. E depois recomeça tudo. Por quê? Porque fez essa primeira obra que fez você ter um verdadeiro encontro com Deus. Estão comigo ou não? Por isso que quando você recebe milagre, por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui, amém? Agora eu vou começar já a falar dessas coisas, porque isso faz parte do corpo, amém ou não amém? Todo mundo vê o evangelista André aqui hoje? Amém ou não amém? O evangelista André, ele chegou na igreja aqui tendo um relacionamento. Amém ou não amém? Eu aqui na igreja como pastor, nós somos a favor do divórcio? Não somos. Não aceitamos aqui divórcio. A menos que seja nos parâmetros daquilo que a Bíblia diz. Amém ou amém? Qual que é o parâmetro que a Bíblia diz? Se houver uma traição, se houver uma relação sexual ilícita, se houver todas essas circunstâncias, aí o homem está livre, a mulher está livre. Amém ou amém? Todo o status do André, nós temos acompanhado desde quando ele teve aquele relacionamento, tudo que aconteceu, nós temos o pastoreado e o acompanhado. Amém ou amém? A partir do momento que tudo aconteceu dentro da palavra, nós entendíamos, chegamos ao consenso, o André está livre para seguir a vida dele. Ponto. Amém ou amém? Quem quiser saber mais dos bastidores, chega em mim, conversa comigo com o André, nós vamos contar e vamos conversar. Então teve todo o pastorear, todo o acompanhamento. Então a partir daquele momento, sim, aí nós vamos aceitar aquilo que a Bíblia impõe. Carta de divórcio só nessa situação, mais nada. Amém ou amém? A partir do momento que saiu, que o documento saiu, em nome de Jesus, glória a Deus por isso, amém ou não amém? Dentro das circunstâncias que ele vive, não é de todos. Cada caso é um caso. A partir daquele momento, então, o André estava sendo observado. Amém, pastora Vivian, não era isso? O André não podia estar na frente da obra de nada. Ele pode ter uma oportunidade? Pode, vai orar, vai. Mas está à frente da obra mesmo? Não, nada. Até então que essa carta de divórcio saísse. Amém ou amém? Então em breve nós vamos ter casório. Amém? Para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Amém ou amém? E o servo do Senhor tem sido disciplinado, tem sido responsável, tem cumprido direitinho, tem obedecido aquilo que nós temos instruído, e em breve vai voltar a exercer a função que ele exercia em toda a excelência, está na frente do trabalho. Amém ou amém? Ou seja, vamos lá, Deus já não tinha isso para ele lá atrás? Tinha. A promessa já estava ali. Amém? Só que Deus não se envolve em livre-arbítrio. Teve livre-arbítrio? Deus vai respeitar. Mas a promessa, Deus vai voltar atrás da promessa? Porque
Juliana e a Tati, Deus tem a promessa na vida de vocês? Se o Juliano não quiser a promessa, Deus vai deixar de cumprir na sua, Tati? Não vai. Ou vice-versa, Deus vai deixar de cumprir na sua, Ju? Não vai. A promessa está de pé. Para os dois. Se um rejeitar, Deus vai excluir o outro? Não vai. A promessa continua de pé. Amém ou não amém, irmãos? Estão entendendo isso aqui? Ou seja, lembre sempre do momento que Deus virou a chave. Tudo que aconteceu, um exemplo com o André, ele poderia ter desistido. Ah, a promessa já era. Não vai mais se cumprir. Meu ministério já era. Tudo acabou. Poderia pensar assim. Só que de acordo com a palavra, a salvação ela é o quê? Ela é individual ou não? Individual. Amém ou amém? Então você se esforça para entrar no reino de Deus. A escolha é totalmente sua. Você escolhe. A questão do diabo, ele sempre vai tentar te convencer que tudo já era para a tua vida. Já não tem mais solução. Seu casamento já era, acabou? Então esquece tudo. Amém ou amém? Por isso que presta atenção nisso aqui é importante. Isso aqui que é a importância do jugo desigual, que a Bíblia diz. Você quer ter um relacionamento com alguém que não é crente? O problema é todo seu, você vai arcar com a consequência. Amém ou amém? Vamos supor, situações que acontecem na igreja também tá para acontecer, vamos lá. Alguém está aqui na igreja servindo a Deus, os pastores, obreiros e tudo mais. Começou a ter relacionamento com alguém que não congrega aqui. A pessoa casou, o que ela tem que fazer? Se a mulher casou, o que ela tem que fazer? Ir com o marido. O marido é o cabeça da casa. Se o marido decidir, vou para outro lugar, a mulher tem que acompanhar. Isso é doutrina da igreja. Amém ou amém? Agora sim, o marido está aqui, casou com alguém de fora, a esposa tem que fazer o quê? Acompanhar o marido. Se ele vai, ele está sendo guiado, deixando seu cabeça para ir seguir a mulher. É uma responsabilidade dele. Amém? Não tem nada a ver com isso. Porque doutrinamente o cabeça da casa é o marido. Então o que o marido fizer, a esposa tem que fazer e é abençoada para isso. Amém ou não amém, irmãos? Estão comigo? Estão entendendo isso aqui? São doutrinas básicas que nós ensinamos para vocês, para quando essas coisas acontecerem, você fala, nossa, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. Não, são coisas básicas da igreja. Amém ou amém? Porque o objetivo, vamos lá, o objetivo de Deus é que o André só esteja aqui pregando, fazer qual que é o mais importante para o Senhor? É a alma do André, é a alma do Ju, é a alma da Tati. O que é mais importante para Deus são as suas almas. O ministério vem depois para que você ganhe outras almas. Mas se nem você é salvo, como você vai ganhar outras almas? Amém ou amém? Por isso que a sua casa tem que estar em ordem primeiro. A minha casa tem que estar em ordem primeiro, para que eu consiga resgatar outras pessoas para Jesus. Amém ou amém? Amém ou amém? Já acabou o tempo. Amém? Vamos lá, se coloca de pé aí. Você aprendeu alguma coisa nessa manhã? Em nome de Jesus? Deus nos dá o pão que nós necessitamos no momento. Amém ou não amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Você também está em casa conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Você tem que entender uma coisa. Jesus escolheu todos vocês para a pregação do evangelho, anunciar aquilo que João fez, batizando, pregando o evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Amém ou não amém? Curve sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã eu quero abençoar a vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, por nos fazer uma igreja saudável. Uma igreja, Senhor, que muitas das vezes tem ficado doente, mas a tua palavra é que nos cura. A tua palavra é que nos capacita a continuar. Pai, diante de todos os projetos que o Senhor já me mostrou, já me revelou, que vai fazer na vida de cada um dos teus servos, Senhor, que isso também seja testificado isso no coração deles. Que eles sejam responsáveis naquilo a qual o Senhor os chamou. Que eles queimem através do Espírito Santo, testificando. Por isso nós sabemos que o diabo vai se levantar, que o inferno vai se levantar, mas maior é aquele que nos chamou, Senhor. E nós temos sido vitoriosos em todas as nossas guerras. O Senhor tem sido conosco aqui, e não vai ser diferente daqui para frente. A dúvida vem, o medo vem, mas maior é aquele que nos chamou. E por isso o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, para testificar sobre nós, em nome de Jesus, para nos edificar em fé, para nos tirar toda dúvida, para nos tirar todo medo, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém.